Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, podem sentar. Meus prezados irmãos, hoje nós professamos aquele artigo do credo que nós rezamos toda vez que rezamos o terço, que nós rezamos de um modo mais desenvolvido todas as vezes que nós participamos da Santa Missa. Esse credo da missa nos fala assim: Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então hoje, com essa solenidade da Ascensão, a Igreja quer que a gente medite e que a gente expresse a fé neste mistério da ascensão de Jesus ao céu. Os dois textos das Sagradas Escrituras que nós ouvimos nos falam desse grande mistério. Aqui nos Atos dos Apóstolos, São Lucas diz que depois de ter dado umas instruções para os apóstolos, Jesus foi, ele diz, dito isto, quer dizer, tendo dado a explicação para eles, foi arrebatado aos ares à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Os apóstolos viram Jesus se elevando, atravessou ali uma nuvem, Jesus entrou na nuvem e se ocultou aos seus olhos. A mesma coisa diz o evangelista São Marcos. Jesus deu umas últimas instruções. Depois de lhes ter assim falado, o Senhor foi arrebatado ao céu. E São Marcos, o evangelista, diz ainda: e está sentado à direita de Deus, que é o que nós rezamos no nosso credo. Nós dizemos: Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Antes que nós tiremos assim uma lição para a nossa vida, meus amados irmãos, eu gostaria de recordar uma pequena explicação sobre essa ascensão que a Igreja nos dá. Como é que Jesus foi, os evangelistas, de modo assim bem sucinto, nos fala. A gente não pode explicar mais do que eles viram, o que eles viram. Então eles descreveram o que eles viram. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Aí já é o que o evangelista São Marcos nos diz. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, então aquele mistério de Deus que tomou o corpo humano para nos salvar e para nos abrir a porta do céu. Interessante que o evangelista São João diz assim, transmitindo para nós as palavras de Jesus. Ele diz, como Jesus falando: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ninguém jamais entrou nesse céu, que não é o céu que a gente vê, a nuvem, os pássaros, a gente vê ali o céu atmosférico. Nem se trata também desse céu que seriam os astros, que a gente tem, os planetas. Não se trata disso. Esse céu ao qual Jesus foi é aquele céu em que Deus, de modo especial, reservou para nós, para que um dia nós estejamos lá. É o céu de Deus. E por isso Jesus fala: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, que é um mundo de Deus, e que Deus fez, se nós
pudermos dizer assim, para que um dia nos introduza ali também. Deus fez aquilo de tal maneira que nós possamos um dia participar dessa morada, dessa mansão. E Jesus a inaugurou, Jesus começou. E para isso ele veio, se fez um de nós e foi para lá, para dizer, olha, a porta está aberta, eu vos aguardo, eu estou ali vos esperando. Então quando a gente chegar no céu, a gente chega num lugar, né, e começa a descobrir coisas. A gente chega na nossa casa, na casa que Deus fez para nós. Como é bonito a gente meditar isso, né? Jesus foi para lá à vista dos apóstolos e nos aguarda ali. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. A humanidade jamais poderia atingir, né? Mesmo que os chineses, os americanos, né, consigam boas máquinas e vão aos astros ali, eles não vão encontrar o céu. Esse céu é um mundo de Deus para nós. Abandonada as suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai. Então só Deus mesmo dizendo, olha, eu ponho vocês aqui. A vida e a felicidade de Deus. Foi isso para onde Jesus foi e nos aguarda. Como o prefácio que o padre vai rezar, o prefácio da missa, Jesus, ao ir para o céu, e nós meditando sobre esse mistério, Jesus nos dá a esperança de nós irmos um dia ao seu encontro e, como membros do seu corpo, nós vivermos com ele para sempre. São Paulo, ou então como os modernos dizem, o autor da carta aos Hebreus, que a tradição diz que é de São Paulo, diz que Jesus entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, Jesus, ao fazer lá, ele não nos abandonou, ele está sempre intercedendo por nós. Interessante, quem prestou atenção no Evangelho, só para puxar aqui para confirmar isso que está sendo dito, que Jesus não nos abandonou, o evangelista São Marcos diz assim: depois que Jesus subiu aos céus, depois de ter falado, subiu aos céus, os apóstolos partiram e pregaram por toda parte com a assistência do Senhor. Os apóstolos deram a vida deles para a pregação do Evangelho. Então eles acompanharam Jesus, eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar, eles receberam a graça do Espírito Santo. Eles estavam convencidos, não somente porque estão convencidos com a sua inteligência, com a percepção que eles tiveram de um modo humano, mas eles estavam convencidos, além do modo humano, eles estavam convencidos com uma força especial que eles receberam do Espírito Santo. E estavam dispostos a falar para o mundo inteiro que Deus fez uma intervenção neste mundo. Deus quer nos salvar, Deus quer a nossa salvação. E dariam a sua vida, como deram mesmo, para afirmar isso. E não somente afirmar, como Deus estava com eles, eles faziam milagres. E as pessoas viam aqueles milagres e iam se convencendo daquela verdade, iam abraçando a fé. E estavam dispostos a morrer por isso. Porque, como diz São Marcos, os apóstolos partiram e pregaram por toda parte com a assistência do Senhor. Jesus está no céu, mas está dando aquela assistência, como até hoje faz e fará até a consumação dos séculos. E como era essa assistência? Confirmava a palavra dos apóstolos com milagres. De vez em quando Deus faz essa grande graça para nós. Deus suscita entre nós os santos que arrebatam os corações, dizendo: Deus existe, Deus intervém, Deus se mostra para nós com os milagres. E assim nosso Senhor assiste a sua igreja. De vez em quando o Papa vai e faz a canonização dos santos. Uma coisa tão bela, porque os santos são aquela intervenção prática, especial que Deus faz na sua igreja.
sobretudo com os milagres. Então, nosso Senhor, ao subir ao céu, Ele nos representa lá no céu e está sempre ali a nosso favor. Nos céus, Cristo exerce permanentemente o seu sacerdócio, está sempre vivo, intercedendo por nós. Agora, eu só gostaria de terminar aqui, que no credo, nós dizemos assim: Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Por direita do Pai, nós entendemos a glória e a honra da divindade, em cujo seio aquele que antes de todos os séculos existia como Filho de Deus, como Deus consubstancial ao Pai, tomou assento corporalmente desde que se encarnou e o seu corpo foi glorificado. Ou seja, Ele como Deus, sem a humanidade, já existia, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nasceu da Virgem Maria, tomou o corpo, e agora esse corpo, elevado à dignidade de Deus, está ali. É um ser humano, elevado à dignidade de Deus, que está ali esperando a humanidade, que se incorporou a Ele pelo santo batismo, pela fé, pela graça que Ele deu, e nos aguarda ali. É nesse sentido que a gente fala que Jesus está à direita de Deus. Ele recebeu honra e glória. Ele que se humilhou, que se fez obediente até a morte, morte de cruz, para fazer a vontade do Pai em nosso nome. Ele recebeu toda a honra e toda a glória e está à destra de Deus, sentado. Né? Quando a gente conquistou alguma coisa, então a gente se senta. O sentar-se quer dizer que a gente está tranquilo. E assim foi a conquista de nosso Senhor. Ele se sentou à direita do Pai. Sentar-se à direita também significa o reino que Jesus tomou. Cumprimento da visão do profeta Daniel. O profeta Daniel dizia: foi-lhe entregue o domínio, a majestade e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará jamais, e a sua realeza não será destruída. Ou seja, que dignidade a de nosso Senhor, que se fez homem, e esse homem então foi elevado a essa dignidade. Deus fazendo-se homem, e aí é o Senhor de todo o universo. Nós devemos tudo a Ele. Então, meus amados irmãos, vamos agradecer a Jesus, a sua glória, e sobretudo a que Ele nos convida a que nós vivamos com Ele. Interessante, na pregação que Jesus sempre fazia, Ele falava: vou preparar-vos um reino. Esse reino começa aqui, a gente começa pela fé, a gente começa e se consuma lá na eternidade, se completa lá na eternidade. Meus amados irmãos, eu quero tirar uma pequena prática para nós aqui e nós continuaremos a Santa Missa, que nosso Senhor nos assista. Nós estamos nos preparando para a festa do Divino Espírito Santo. Próximo domingo é a festa de Pentecostes. É o que nosso Senhor promete aqui nessa leitura dos Atos dos Apóstolos. Jesus pediu aos apóstolos que ficassem em Jerusalém. Ele diz assim: fiquem lá em Jerusalém e vocês receberão a força do alto. E assim os apóstolos obedeceram e foram. Tão interessante as palavras de Jesus, dizendo assim: que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai,
a promessa que ouvistes de minha boca. Porque assim, nós também, meus amados irmãos, para nós levarmos uma vida cristã, só tem um jeito assim. Quando é que alguém começa a levar uma vida cristã? É quando a pessoa toma a decisão de viver como filho de Deus. E essa decisão, ela se mostra quando você vê a pessoa rezar. Mas não é rezar aquela oração escondida, cheia de medo, não. A pessoa toma a decisão de se mostrar como filho de Deus. Ele vai se ajoelhar diante de Deus. Ele toma a decisão de dar a Deus um culto público, porque Deus é o Senhor de tudo, nosso Senhor é o Senhor de tudo. É Ele que nos pede, nós vamos como filhos. Ele toma a decisão de participar da vida eterna que nosso Senhor promete àqueles que vivem como filhos do reino de Deus. E a pessoa se ajoelhando, a pessoa se humilhando, a pessoa se tornando como crianças. Olha, Deus é o meu Pai, é dele que eu recebo tudo, e Ele quer que eu esteja unido a Ele, sobretudo pela oração. Deus quer o nosso coração, a nossa amizade. O que é a oração? É uma conversa com Deus. Quando a gente vai, né, quando a gente tem um grande amigo, qualquer um de nós que tem um amigo, é uma alegria de vê-lo e a gente conversar com ele. E assim também com o Pai do céu, é pela oração de modo especial que nós nos colocamos diante dele, que nós o ouvimos, né? Pode ser que talvez, né, a gente só fale alguma coisinha para ele, tudo bem, Deus está sempre nos ouvindo. Mas sempre quando há alguma conversa, alguma coisa o Pai nos fala. Só que o Pai do céu não nos fala como o ser humano fala. Ele nos fala de vários modos, porque Ele é Deus. Ele nos inspira. Ele nos fala tanto com palavras de outras pessoas, com fatos, com acontecimentos. E por isso vale a pena sempre rezar. E às vezes Deus não nos dá uma resposta agora, Ele pode nos dar uma resposta depois. Mas quando nós amamos mesmo, nós nem aguardamos tantas respostas, portanto nós estejamos juntos e que nós sabemos que Deus nos ama. E nós expressamos para Ele o seu amor. Por isso assim, para a festa do Divino Espírito Santo, eu convido a todo mundo a se preparar a fazer uma novena. Né? Quem não começou a fazer a novena, não importa. Reze daqui para frente até a festa do Divino Espírito Santo. Procure abrir o seu coração para o Divino Espírito Santo. Impossível que nós sejamos bons cristãos se o Divino Espírito Santo não nos ajudar, ou como Jesus falou, se nós não recebermos aquela força do alto que nosso Senhor nos dá. Interessante, para que nós recebamos a força do alto, uma das coisas que nosso Senhor quer que nós tenhamos, né, é uma intenção reta e um coração puro. Isso, uma das coisas que a gente deve fazer para ter mais a força do alto, a graça de Deus, é tirar o que é errado da nossa vida. Fazer uma boa confissão. Só tem um negócio aqui que está sempre errado na minha vida, que eu faço, que eu sei que não é dos mandamentos de Deus, que não é do agrado de Deus. Se eu quiser ser um bom cristão, se eu quiser ter a força, a graça, se eu quiser ver Deus, interessante Jesus falar também nas bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração quer dizer, se eu estou percebendo, minha consciência me mostra que eu tenho uma coisa errada na minha vida, eu tenho que tirar isso, porque isso é uma espécie de nuvem escura que me separa de Deus. Deus não poderá fazer uma grande obra na minha vida se eu coloco essa parede entre mim e Ele, que é um coração torto, uma consciência cheia de coisa errada, e eu não quero me livrar dela. Então, quando eu sinto a vontade de me livrar de um negócio que está errado, segue, meu filho, porque é a graça de Deus que você está recebendo para você se livrar disso e você andar na amizade do Pai do céu. Você andar como filho de Deus, você começar a participar do reino dele.
e um dia participar, ser digno de ser recebido por Jesus naquele reino que Ele nos preparou e que Ele nos mostra com essa ascensão. Então vamos, meus amados irmãos, seguir esse conselho de Jesus. Fiquem em Jerusalém e aguardem a força do alto. E aguardar a força do alto quer dizer limpar o nosso coração. Olha, para eu ser um bom cristão eu preciso de Deus. Eu não posso ter um coração sujo e torto assim. Meu coração tem que estar aberto, livre para Deus. E se eu colocar alguma coisa acima de Deus, eu sou um idólatra. E se eu colocar uma coisa errada mais ainda no meu coração, a primeira coisa que Deus me pede é que eu me converta, que eu tire aquela coisa errada da minha vida, que minha consciência me mostra. Que às vezes a minha consciência não me mostra. Outras pessoas me falam, esse negócio que você está fazendo está errado. Ou então se eu pegar meu catecismozinho e ler lá os mandamentos de Deus, aquele negócio não bate com os mandamentos da lei de Deus, está errado. Eu preciso purificar o meu coração. E que a graça e a força do Espírito Santo venha sobre mim e queime essas impurezas, e que eu comece agora mesmo a arrumar a minha casa para ser uma casa do Pai, uma casa de Deus, que eu vivo como filho de Deus neste mundo, e eu tenha a sorte dos santos de participar do reino que Jesus nos preparou e que Ele nos mostra com a festa da ascensão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.